Um dos objetivos principais que tá no jogo de Otome Game é achar uma noiva, né? Uma futura esposa dentro da escola. O Leão e seus amigos até já foram rejeitados, já tomaram os foras aí de algumas garotas na primeira temporada. Mas cara, o Leão tentou de tudo pra fugir de um casamento agora. Literalmente porque isso aí ia afetar o jogo principal, né? Principalmente se fosse com as heroínas. Então ele tava fugindo um pouquinho disso, mas acabou que não adiantou de nada. Ele foi forçado a casar com a Andy e com a Olivia. Preparou aí? Vamos ver como é que isso aconteceu então, porque a curiosidade deve estar matutando a tua mente agora. Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, cara, não sei pra vocês, mas pra mim desde o início já tava mais do que óbvio, mano, de que o Leon e a Olivia iam ficar juntos. Com o passar da história, ainda veio a Andy aí, né, entrar nesse meio termo e tal. Não que eu esperava que ela ia estar no meio da brincadeira ali do casamento do trio, né? Na verdade, eu achava que poderia ser a Andy que casaria junto com o Leon. Mas acabou sendo um triângulo amoroso isso daí. Acabou rolando os três juntos. Não por escolha de opção do Leon, tá? Mas na verdade porque as duas, na verdade, se apaixonaram por ele, acabaram se declarando pra ele. Mas vamos entender direto o que aconteceu desde o início dessa história aí, pra gente chegar onde chegou de fato. Só antes, capricha naquele likezão caprichado brabo que vocês adoram mandar aqui pro canal, que esse vídeo foi pedido, mano, então eu tô trazendo pra vocês aqui, quem manda é vocês, cara. E se deixar o like aí, fortalecer, pode até deixar comentário de sugestão que eu tô trazendo mais vídeos de sugestões aqui. Vem comigo, vamos que vamos. No final do arco da guerra contra o Principado de Phandos, nós temos um momento onde o Leon foi premiado pelas suas conquistas durante a guerra, né? O grande ato heróico de salvar todo o reino da destruição por parte dos deuses, que simplesmente eram as deidades protetoras da Terra. Inicialmente, o Leon queria se aposentar, ele queria parar de ser um visconde e se tornar um simples baronete, mas indo diretamente para o Palácio Real, onde o Leon esperava o rei com os outros ministros na celebração, foi quando de fato o Leon se ajoelhou na frente da majestade e foi proclamado o alto heroísmo, né, do campo de batalha, que tinha orgulho de ser considerado a ser promovido para o terceiro posto mais alto do tribunal. Como um dos nobres mais importantes do reino agora, cara, um conde. E quando ele ouviu essas palavras aí, o Leon ficou, mano, abismado, lentamente começou a abrir os próprios olhos, que finalmente estavam arregaladíssimos. Dentro da cabeça dele só começou a passar pânico, pânico, pânico. Ele até tentou dizer ao rei que ele era uma pessoa que nesse momento não tinha nada, era imaturo, inexperiente, era muito jovem e não realmente era alguém que merecia o título que estava sendo oferecido. E convenhamos que todo mundo, todo o público ali sabia disso, só que ninguém estava contestando essa lógica aí. Mas o rei disse que não, que o Leon literalmente superou todas as expectativas dele, e ele era considerado, né, o rei, então literalmente ele era mais apto do que qualquer outro que poderia oferecer esse posto para o Leon. Foi aí então quando o Leon disse que queria ser rebaixado, e o fato dele ouvir que na verdade ele se tornaria um nobre era um incômodo para ele incrível, por isso ele desejava simplesmente passar todos os seus dias de paz e sossego sendo rebaixado. Mas foi tudo completamente o oposto do que o Leon tinha desejado ao rei. Cara, isso tinha verdadeiramente sido feito de propósito pelo rei, cara. A coisa mais esquisita do mundo ainda é que o rei não disse nada para nenhum dos outros membros do gabinete. Quando ele disse que ia promover o Leon a conde, por exemplo, os outros personagens começaram a murmurar ali, falar, olharam preocupados pro rei, mas antes que eles pudessem semear uma discórdia aí, o rei resolveu dar o ultimato e falar na frente de todo mundo ali, dizendo que se existisse alguém que tinha dúvidas sobre a decisão dele, por favor, diga agora na frente de todo mundo ali, se levante e fale nesse exato momento, entendeu? Ou fale agora ou cale-se para sempre. E com apenas isso aí, pronto, todo mundo se calou e geral teve que aceitar o pedido estúpido do rei de elevar o Leon ao conde. Leon, a partir de agora, seria um conde de fato. Mas quando acabou a reunião, então, ele saiu daquele lugar, começou a amaldiçoar o mundo inteiro, o Raymond começou a amaldiçoar o maldito rei Roldan, que simplesmente, com toda certeza, ele começou a pensar que o rei odiava ele com toda a sua alma. O Leon pensou que simplesmente porque ele tinha batido no seu filho e seduzido a sua esposa, que o rei odiava ele, mas por alguma ocasião da vida e coisas boas da vida, ele acabou encontrando o rei no corredor, andando por aí, flertando com a Olivia. Aparentemente a Olivia não era uma pessoa que estava muito acostumada a usar roupas mais de gala, né? Então ela tropeçou e caiu no chão. E o rei se aproximou, deu a mão pra ela, foi todo cortejante ali, né? O cara, pô, sendo um cavaleiro, né?
mas depois disso começou a tentar convencer a Olivia de acompanhar ele para dentro do quarto ali atrás, porque ele queria ter filhos com a Olivia, já que eles dois teriam um bom tempo essa noite. A Olivia estava começando a ficar muito preocupada com isso, porque ela não queria, né? Afinal, ela também não podia fazer nada, porque ela era apenas uma plebeia, e a autoridade que estava na sua frente agora era o maldito rei, literalmente. Mas aparentemente o seu grande herói chegou, o Leon, que veio rapidão correndo pelo corredor e chegou no rei falando: nossa, que cara nojento, mano. Tava abusando da sua superioridade para dormir com qualquer mulher que ele quisesse. O rei aparentemente ia ficar até calado, mas quando ele viu que era o Leon que tava falando, aí, mano, ele simplesmente fez questão de mostrar pro Leon que ele não era nada comparado à figura da sua majestade que estava presente ali. Bom, agora pelo menos que os dois estavam relativamente sozinhos, o Leon até perguntou, né, exigiu que ele falasse por que ele resolveu transformar o Leon num conde e não rebaixar ele. E aqui se revela que o rei realmente odiava o Leon, mas não pelas razões que o Leon pensava. Na verdade, eram coisas muito mais infantis, cara. O rei era como uma criança que desejava mostrar dentro da guerra contra o Principado de Thanos, ele queria simplesmente se mostrar ali, mostrar o seu verdadeiro valor. Mas graças às palavras do Leon, ele nunca teve essa oportunidade. Então o Leon meio que roubou os holofotes de toda a cena, então acabou se destacando no meio disso tudo, no conflito todo. E o rei acabou se tornando secundário, caindo pro fundo do poço. Ele tinha planos, como por exemplo, dentro do momento que ele ia dar o cargo de comandante supremo do Leon, na verdade ele nem sequer tinha essa intenção de fazer isso. Mas para a atmosfera que estava gerando toda a situação ali, toda a humilhação do Marquês, e também pelas palavras lendárias que o Leon disse: majestade, eu vou cumprir todos os seus pedidos, cuidar de tudo e tal, ele achou que nesse momento era o momento exato de dar todas as coordenadas pro Leon, e não para tratar ele como uma criança. Na verdade sim, né, como uma criança especialista agora. E aí o Leon perguntou: ué, então não foi por eu simplesmente ter batido no Julius ou por ter dado em cima da sua esposa, da rainha Mylene? Cara, o negócio é que o rei não tava ligando muito pro filho dele não, na verdade ele mereceu, né, disse mais que o Julius mereceu, porque o Julius que buscou isso aí. E a verdade é que se fosse perguntar se alguém era a solução para sua esposa, ele diria que ele não ama a sua esposa. Só que se ela simplesmente desse a mão ao Leon ali, ele ia sentenciar o Leon à morte. Aí ele pensou: cara, como o rei é um lixo. O rei conseguia ser mais lixo do que o próprio Leon se achava lixo, porque o Leon era um lixo, né, entre aspas, em certas ocasiões aí. Então, cara, o Leon aproveitou de novo e perguntou: será que, eventualmente, eles iriam rebaixar o Leon como ele pediu? Ir de conde para visconde e depois para barão, baronete, um cavaleiro? O rei até disse que sim, contanto que ele fizesse alguma coisa que merecesse a degradação dele dentro do reino. E aí, meu parceiro, o Leon começou a agarrar a ideia na sua cabeça e dizer tipo assim: será que se ele espancasse o rei, batesse no rei, ele mereceria essa degradação? Enquanto apertava ali as mãos, pensando, aí o rei chegou pra ele e falou: olha, meu irmão, tu para com isso aí, não tá querendo uma sentença de morte? Com certeza ele vai executar o Leon, cara. E começou inclusive a chamar os guardas, gritando que iam bater no rei: vão me bater, falando que o Leon era um covarde, não importa o que ele dissesse, que ele estava simplesmente se protegendo com os guardas, e quando o Leon escutasse os guardas, ele, ó, meteu o pé fugindo rapidinho. Por algum destino, mais uma vez, passando curiosamente nessa trilha, nós temos a linda rainha Mylene. Quando o Leon viu a sua amada atravessá-la, ele gritou: Mylene, me ajuda, esse idiota desse rei aqui quer me condenar à morte. Cara, a rainha, com a vasta experiência que ela já tinha do marido que ela tinha, se deu conta de que apenas com um pequeno olhar ali ela viu uma menina no chão trêmula do lado do Leon e disse: nossa senhora, então é isso, né, que nós estamos tentando fazer aqui. O rei estava tentando se deitar com outra mulher, e aí o Leon acabou vendo ele, testemunhando ele fazer isso, e no final das contas ele queria executar o Leon para calar a boca do Leon. É um cara sujo. É um maluco sujo. A Mylene estava com raiva dele, porque isso era algo que o rei usualmente fazia. Ele se deitava com outras mulheres, né? E, cara, era muito promíscuo ter muitas amantes pra ele. A rainha, inclusive, até comentou que a última vez foi a vez que eles tiveram o Julius, por exemplo, como filho, foi a última vez que ela se sentiu como uma mulher de fato. Por isso que ela pediu pra se sentir jovem pro Leon lá na primeira temporada. Bom, isso aí já foi explicado, né? Então, terminando essa cena, a Mylene tá com raiva pra caramba, como se fosse um touro furioso. Agarra a cabeça do rei e começa a arrastar ele pra dar um forte mocão no coco do rei, cara. A única autoridade dentro do palácio que pode literalmente vencer o rei é ela. Até porque, mano, ela pode chegar lá e, ó, passar o sarrafo nele, que ela é rainha, também ninguém vai fazer. E nesse mundo as mulheres têm uma autoridade maior do que os homens. Então, mano, tá valendo, né? Ela pode chegar lá e fazer o que ela quiser.
Mas agora, de repente aí, nessa mesma noite, o Leon seria incitado por Andy e Olivia. Elas queriam simplesmente determinar completamente agora, sem o Leon ter nenhum tipo de fuga, o que o Leon sentia por elas. Uma delas se declarou, contando seus verdadeiros sentimentos do mais profundo coração, o que fez a outra também se declarar, né? As duas chegaram e falaram que amavam o Leon. Elas disseram a ele que queriam que ele se tornasse esposo delas. Não importava se ele tinha dinheiro ou não, se ele precisasse de chá, elas iam fazer. Algo assim, pelo menos. Isso trouxe o sentimento no Leon de um homem viril, cara, de um homem confiável e pá. O Leon tava, se sentindo o máximo ali. Mas ainda assim ele não podia decidir naquele momento, né? Porque ele tinha que escolher, a opção era escolher uma das duas. Só que, galera, ele chegou e jogou um verde. Disse, mano, eu quero as duas. Pra zoar, né? Pra ver se colava. Só que aí não deu não, as duas simplesmente meteram um combo sinistro, full breaker nele, mano, dando um tapa incrível na cabeça do Leon, e quando ele tava indo dentro do ângulo mais alto possível, veio outra mãozona da Olivia e pá! Tacou na cara dele, seguido pela Angie. As duas deram outro tapa, fazendo uma combinação perfeita ali, para que simplesmente elas conseguissem sair, enquanto ele ficava desmaiado lá com 2 tapão na cara ali. Nossa, tá doido. Só que isso aí não perdurou por muito tempo, né? Tivemos uma próxima cena agora de 2 ou 3 semanas mais tarde, através dessa história aí. E no território que o Leon tava, pregariam-se algumas novas aeronaves para a visita de alguém importante. E o seu pai disse pro Leon, né, que haveria um casamento antes que o Leon fosse estudar no exterior, dentro do país desconhecido, porque o Leon já tinha planejado ir estudar no exterior e tal. A gente até comentou isso aqui num outro vídeo, ele não estava mais a fim de ficar por ali e aprender outras coisas para não ter problema e não se meter diretamente com a história original, né, do próprio Otome Game. Então, planejando fazer isso, ele teria que simplesmente assistir o noivado de casamento. Só que o pai do Leon não disse quem era que ele ia se casar. E aí começou a grande manipulação por debaixo dos panos, né? Mexendo naqueles pauzinhos ali atrás das cortinas. O pensamento do Leon era acreditar ingenuamente que esse tipo de cerimônia de compromisso ia ser da sua irmã mais velha. Até porque ela era um bom parente para ele. Então ok, beleza, já ia ter um outro herdeiro aparente do título do pai dele. Ele não ia precisar se preocupar. Certamente eles estavam procurando por uma pessoa que iria substituir o pai dele. Então, acreditando nessa história aí, o Leon desceu ao altar e quando abriu a porta, encontrou simplesmente a Olivia e a Angie vestidas de noivo. Na hora, ele simplesmente só bateu na cabeça do Leon que ele queria correr, cara. Ele queria fugir dali pra qualquer lugar. Mas tinha convidados muito importantes lá e, mano, eles se perguntavam o que demônio estava se passando ali. Ele se aproximou então do pai da Angie e disse que tudo tinha sido arrumado debaixo dos panos para que ele pudesse aproveitar a vida dele, que ele sempre tinha sonhado. Depois disso, passou para o Leon uma carta, né, para as mãos dele, que tinha escrito lá quando o Leon começou a ler, que todos amavam ele e tal, e queriam que ele tivesse um futuro bom. Todos queriam que ele tivesse um futuro ao lado das duas, né, que ele gostasse e tal. E se ele não quisesse isso, tinha um portão para ele simplesmente meter o pé, né? Sair embora. A porta está à serventia da casa. Abre e mete o pé. Só que o Leon disse que não é que ele não gostasse. Na verdade, era algo fantástico. Mas ele era muito jovem, cara, para fazer essas paradas nesse mundo. O Leon queria desfrutar um pouquinho mais da vida. Ele queria curtir mais. Só que agora ele teria que assumir a responsabilidade com 2 mulheres. Não ia ser uma só, não, porque as 2 iam se casar com ele. Acabaram aceitando, no final das contas, isso, né? E, cara, isso era algo que ele não queria fazer na idade que ele tava. Só que ele não podia escapar desse lugar. Principalmente depois que tudo foi feito. Tudo que geral fez para levar ele até ali. O rei também deu uma carta, né? O famoso rei marido da Mylene, que falou pra ele que já imaginava que ele tava fugindo desse matrimônio há mó tempão. E agora ele mesmo autorizou isso aí acontecer e fez acontecer. Tinha que acontecer, tá ligado? Ele fez de tudo pra dar certo. Então o Leon tava completamente sem saída. Basicamente o rei até escreveu pra ele: seja bem-vindo ao inferno. Porque se ele fugisse disso daí, ia se tornar um inferno na vida dele, por causa do rei, do próprio rei, o marido da Mylene, e também do pai da Angie, que ia dar ruim, mano, não ia dar certo não. E se ele fica em casa, também ia dar ruim, porque ele ia perder todo o resto da vida dele pra agora simplesmente ter as noivas ali, as esposas dele. Não teve jeito, galera. O Leon teve que aceitar isso e simplesmente casou com as 2 mulheres, a Angie e a Olivia. Então simplesmente é aquilo. Não que pra ele tenha sido uma coisa absurdamente ruim. Não foi, mas, cara, o cara queria aproveitar outras coisas. Mas não para por aí, não. Tem outras pessoas que ainda entram no meio da história, como o caso da Noelle, que ainda vai aparecer no anime,
que também vem fazer parte, entre aspas, aí, de um esposo e tal. Na verdade, ela tem uns sentimentos reais aí pelo Leon também. Cara, é mó doideira essa história, mas o engraçado é a gente ter visto que ele por si só não iria casar com as duas. Foi mais ou menos uma brincadeira 2, 3 semanas atrás, e agora ele tá preso com as duas, tendo que casar com elas por causa de tudo armado. Ele foi enganado pelos pais, foi enganado pelo rei e foi enganado pelo próprio pai da Andy também, pelo outro rei. Mano, juntou todo mundo e mano, botou o Leon numa situação horrível, mas boa, entre aspas ali. Horrível, mas precoce, digamos assim. Foi uma situação precoce. Ele poderia casar com elas, mas mais pra frente da história. Até porque agora, como é que ele vai fazer com a história principal? Quem teria que se tornar, de fato, a santa protagonista é Mary mesmo, mano. Não vai ter jeito, porque as outras casaram com ele. E agora? É a única coisa que se tem pra se fazer. Mas me diz aí vocês agora, o que vocês acharam desse trio aí? Foi certo ou errado o Leon focar nessas duas? Achava que isso não ia acontecer agora, ou que pode acontecer mais alguma coisa, eles se separem? Me diz aí nos comentários, bota aí, eu quero saber a sua opinião demais sobre isso, adoro conversar com vocês sobre vários temas diferentes. E agora, se inscreve aqui no canal também, porque ajuda demais a gente, cara. Aqui a sua inscrição ajuda a gente e ajuda você. É muito importante se inscrever, para cada vez a gente trazer mais vídeos de animes aqui e te deixar inteirado, informado de todas as histórias possíveis, cara. Obrigado demais por isso, galera. Tamo junto sempre. Beijo no coração, um abraço e eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Valeu!